Olá, sintam-se todos cumprimentados. Meu nome é Sara Sembina, faço curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Hoje vou falar da norma 1, que são demonstrações financeiras do Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial de Moçambique, pelo Decreto número 70/2009, de 22 de dezembro. A agenda desta apresentação está estruturada da seguinte forma: objetivos e âmbito, demonstrações financeiras, estrutura e conteúdo, princípios gerais e considerações finais. As demonstrações financeiras são instrumentos essenciais para a tomada de decisões econômicas. Em Moçambique, o sistema de contabilidade para o setor empresarial exige um conjunto de demonstrações financeiras que asseguram transparência e credibilidade. A norma 1 estabelece os requisitos gerais para a sua apresentação, garantindo clareza e comparabilidade. Quanto ao seu objetivo, esta norma estabelece as bases e os requisitos mínimos de apresentação e estrutura do conteúdo das demonstrações financeiras preparadas com finalidade geral de fornecer informação útil para os utilizadores. A norma 1 é uma norma-mãe da estrutura das demonstrações financeiras, porque o foco aqui é a padronização. A norma não dita apenas regras por ditar, ela define requisitos mínimos para que os utilizadores consigam ler e entender as contas da empresa facilmente. Ou seja, o objetivo é garantir que a informação seja útil e transparente para quem toma decisões. E é preciso que haja comparabilidade temporal e comparabilidade entre entidades. A comparabilidade temporal, ou seja, a consistência, refere-se à história da própria empresa ao longo do tempo. Ou seja, para saber se uma empresa está a crescer ou a piorar ou não está a andar bem, precisamos de comparar o ano atual com os anos anteriores. Se a empresa mudar a forma de calcular os seus ativos todos os anos, a comparação perde sentido. Portanto, precisamos de consistência para que se possa analisar a evolução da performance da empresa de forma justa ao longo dos anos. E quanto à comparabilidade entre entidades, a norma 1 define uma estrutura comum. Por exemplo, o investidor pode colocar o balanço da empresa A ao lado do balanço da empresa B e compará-los diretamente, pois ambos seguem as mesmas regras de apresentação. Bom, a uniformização permite que o mercado compare diferentes empresas de forma objetiva, facilitando a análise de investimentos. Quanto ao âmbito, as entidades que preparam as demonstrações financeiras com finalidades gerais de acordo com o PGC-NIRF, ela aplica-se tanto a demonstrações individuais como às demonstrações consolidadas. Também as demonstrações financeiras devem ser preparadas pelo menos uma vez por ano e não se aplica a demonstrações financeiras intercalares. Bom, as demonstrações financeiras individuais são relatórios financeiros que apresentam a situação econômica e financeira de uma única entidade, de forma isolada, ou seja, não agrupam os dados de uma outra empresa no seu grupo, caso exista. E quanto às demonstrações consolidadas, elas são relatos financeiros que apresentam uma situação econômica e financeira de um grupo de empresas como se fosse uma única entidade, combinando os dados da empresa-mãe com os das suas filiais. E as demonstrações intercalares são usadas para o acompanhamento periódico do desempenho da empresa sem esperar pelo fim do ano. E a norma que regula as demonstrações financeiras intercalares é a norma 8, que estabelece as regras específicas para esse tipo de relatórios de períodos intercalares. Esses períodos intercalares podem ser mensais, trimestrais ou semestrais. Eles são feitos num período inferior a um ano, diferente das outras. Conjunto completo das demonstrações financeiras. Os elementos das demonstrações financeiras são as seguintes: balanço, demonstrações de variações de capital próprio, temos também notas explicativas, temos demonstração de resultados, temos demonstração de fluxo de caixa e balanço de abertura, se aplicável. Bom, o conjunto completo das demonstrações financeiras. Para que a apresentação de contas seja transparente e esteja em conformidade com as normas, é necessário apresentar
estes 6 elementos fundamentais, que são balanço, demonstrações de resultados, demonstrações de variações de capital próprio, demonstração de fluxos de caixa, notas explicativas e balanço de abertura, se aplicável. Bom, o balanço é a fotografia da empresa num determinado momento, onde vemos a sua posição financeira através de ativos, passivos e capital próprio. Já a demonstração de resultados, aqui avaliamos o desempenho, é onde percebemos se a empresa gerou lucro ou prejuízo durante o período em análise. Demonstração das variações de capital próprio. Este documento detalha como a riqueza líquida dos detentores da empresa se movimentou ao longo do tempo. E a demonstração de fluxo de caixa foca-se exclusivamente na liquidez, mostrando todas as entradas e saídas de dinheiro da organização. As notas explicativas são essenciais para dar contexto. Elas descrevem as políticas contabilísticas usadas e trazem detalhes que os números por si só não conseguem explicar. Balanço de abertura. Este é apresentado apenas em situações específicas, como quando há reclassificação ou correção retrospectiva de dados anteriores. Bom, estes 6 componentes trabalham em conjunto para oferecer uma visão fiel e completa de realidade econômica da entidade. A estrutura do balanço está organizada da seguinte forma: temos ativos correntes e não correntes, e temos passivos correntes e também não correntes. Os ativos correntes é o que a empresa tem a curto prazo. Aqui nós temos realização no ciclo operacional normal, nos ativos correntes, temos também detidos para negociação, realizável em até 12 meses, caixa ou equivalente de caixa. Bom, o ciclo operacional são recursos que se espera converter em dinheiro durante o ciclo normal do negócio. E a negociação de prazo são itens detidos para venda ou que são realizados num prazo até 12 meses. E a disponibilidade inclui sempre o caixa equivalente a dinheiro em conta ou investimentos imediatos. E quanto aos passivos, os passivos correntes, basicamente, é o que a empresa deve a curto prazo. Liquidação são dívidas a pagar dentro do ciclo operacional ou com vencimento nos próximos 12 meses. Exigibilidade: se a empresa não tiver o direito incondicional de adiar o pagamento por mais de um ano, ela deve ser classificada aqui, falando do vencimento dentro de 12 meses. No entanto, todos os restantes ativos passivos não correntes, a regra é simples. Todos os ativos ou passivos que não preenchem estes requisitos que falei acima, ou seja, que tenham natureza de longo prazo ou superior a um ano, são automaticamente classificados como não correntes. Aqui temos a estrutura do balanço da Companhia Ilustrativa SA, que é Sociedade Anônima. O mapa tem a seguinte estrutura: temos o nome da entidade, temos o nome do mapa, a data, o ano, e também temos do nosso lado esquerdo os ativos, correntes, não correntes, capital próprio, passivos. Temos também do nosso lado direito notas, período N, que é o período atual, e o período N-1, que é o período anterior ao atual. Portanto, como vemos, temos ativos não correntes, temos ativos correntes e temos também capital próprio e passivos. Portanto, nos ativos não correntes, como já havia dito, aqui são registrados todos os ativos que não serão convertidos a dinheiro de forma imediata. Vai levar um período de mais de 12 meses para serem vendidos ou convertidos em mercadoria ou em dinheiro. Enquanto que os ativos correntes é que nós registramos os inventários, clientes e outras operações que vão ser feitas num período inferior a 12 meses. Quanto ao capital próprio, o capital próprio
é o investimento. E aqui também registra-se as reservas, os resultados transitados, o resultado líquido do período. E temos também passivos não correntes e passivos correntes. Demonstração de resultados. Demonstração dos resultados. A demonstração por resultados pode ser apresentada segundo dois modelos principais, dependendo do objetivo da análise. Pode ser pelo método por natureza ou método por função. O método por natureza agrupa despesas pela sua natureza: compras de materiais, amortizações, custo com pessoal. Este método é simples sem classificação funcional. E o método por funções classifica despesas pelas funções, custos de venda, gastos de distribuição, gastos administrativos. É mais relevante para os utilizadores. Nenhuma entidade deve incluir itens extraordinários nas demonstrações financeiras. Isto significa que todos os ganhos e perdas devem ser integrados nas atividades correntes ou outras componentes de rendimento, eliminando a antiga categoria de resultados extraordinários. Bom, enquanto o método por natureza diz-nos que o dinheiro foi gasto, a por funções diz-nos que parte da operação consumiu esses recursos. Bom, temos aqui dois exemplares de demonstrações de resultados por natureza e por funções. Do meu lado esquerdo temos demonstração de resultados por natureza e do meu lado direito temos o mapa das demonstrações por natureza e no meu lado esquerdo temos o mapa de resultados por funções. Variação do capital próprio. A variação do capital próprio mostra todas as variações ocorridas no capital próprio de uma empresa durante um período, explicando como o capital próprio passou do valor do início do ano para o valor no final do ano. Responda à questão que é: o que fez o capital próprio aumentar ou diminuir durante o ano? Temos aqui um exemplo da companhia ilustrativa Sociedade Anônima, em que temos a natureza dos movimentos, temos capital social, reservas, resultados, resultado líquido, o total, interesse minoritário, total do capital. Temos aqui o saldo em 1 de janeiro do ano anterior ao atual, em que temos os valores e depois temos também aqui a aplicação do resultado e temos o saldo no dia 31 desse mesmo ano anterior deste atual, que era o valor do capital social de 50.000. Reparem, no saldo inicial, no dia 1 de janeiro do ano atual, temos o mesmo valor do ano retrasado no dia 31, que passou para o ano atual, que é o valor de 50.000. E temos também o saldo no dia 31 de dezembro. Portanto, como vê, é feito anualmente, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Fluxo de caixa. Bom, nós temos aqui um mapa de fluxo de caixa. Esse mapa mostra todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa durante um período específico. Ok? Explica como o saldo do caixa variou do início do ano até ao fim do ano. Ou seja, responde à pergunta de onde veio o dinheiro e onde foi gasto este dinheiro. Notas explicativas. Bom, nas notas explicativas, nós vamos encontrar políticas contabilísticas, que são informações sobre bases de preparação de demonstrações financeiras contabilísticas. Vamos encontrar informações exigidas pelas normas, informações adicionais relevantes. Bom, as notas explicativas, elas são parte integrante das demonstrações financeiras e têm como objetivo principal fornecer detalhes que
os números sozinhos não conseguem transmitir. Por exemplo, políticas contabilísticas, primeiro, as notas detalham as bases de preparação das demonstrações financeiras e as políticas específicas que a empresa adotou, como, por exemplo, o método de depreciação ou valorização de estoques. Também isso garante transparência sobre os resultados, como foram calculados. Depois, temos informações exigidas pelas normas. Bom, aqui inclui-se todas as informações que o PGC-NIRF exige obrigatoriamente, o que ainda não foi detalhado no balanço ou nas demonstrações de resultados. Depois temos informações adicionais relevantes. Serve para qualquer outra informação que não esteja noutra parte das demonstrações financeiras, mas que sejam crucial, porque os investidores ou gestores compreendem a realidade financeira da entidade. Ou seja, cada item das demonstrações financeiras deve estar cruzado com o número da sua nota correspondente. Isto facilita a leitura e auditoria dos dados. Aqui temos um exemplo de notas explicativas da Companhia Ilustrativa SA. Dando continuidade, princípios gerais das demonstrações financeiras. Os princípios fundamentais que garantem a transparência e fiabilidade nas demonstrações financeiras são continuidade, base do acréscimo, materialidade, sem compensação, frequência anual e consistência. Começando pela continuidade, assume-se que a empresa está para durar, que trabalha com perspectiva de que a entidade continuará a operar num futuro possível, sem intenção de liquidação. Quanto à base do acréscimo, os eventos são registrados quando ocorrem e não quando o dinheiro muda de mão, ou seja, reconhecemos a receita ou despesa no momento do fato gerador, independentemente do pagamento ou do recebimento. Por exemplo, se nós vendemos um produto em dezembro, mas só recebemos em janeiro, a venda conta para o balanço de dezembro. Materialidade. Na materialidade, nós focamos no que é relevante. Itens com valores significativos são apresentados separadamente. Itens irrelevantes podem ser agrupados para não poluir a leitura das demonstrações financeiras. Não compensação ou sem compensação. Aqui é proibido limpar contas. Não podemos compensar ativos com passivos ou rendimentos com gastos. Ambos devem ser reportados de forma íntegra para mostrar a real situação financeira. Frequência de relato ou frequência anual. Aqui, a apresentação de contas deve ser regular, no mínimo apresentando um conjunto completo de demonstrações financeiras uma vez por ano. E na consistência, para que os dados sejam comparáveis ao longo do tempo, mantemos as mesmas políticas e critérios de apresentação de um período para o outro. Bom, temos aqui a informação comparativa. Segundo este esquema, nós temos balanço 1, balanço 2 e balanço 3. O que isso significa? Que o objetivo principal é permitir que os utilizadores das demonstrações financeiras consigam analisar a evolução da performance da entidade ao longo do tempo. Ou seja, como regra geral, apresentamos dados do período corrente do ano anterior, no entanto, em situações específicas como alterações políticas contabilísticas ou correções de erros, a norma exige a apresentação de 3 balanços. Temos o balanço 1, que é o início do período comparativo mais antigo, temos o balanço 2, que é o final do período precedente, e o balanço 3, que é o balanço final. Se houver uma reexpressão ou se houver uma reexpressão retrospectiva, não basta comparar 2 anos. Temos de apresentar 3 balanços para garantir que o ponto de partida ou o início do período comparativo está devidamente ajustado. E quanto à reclassificação comparativa? As reclassificações e divulgações, se decidirmos reclassificar quantias,
temos o dever de transparência, devemos divulgar a natureza, o valor e a justificação dessas alterações. Caso seja tecnicamente impraticável fazer essa reclassificação, a norma obriga-nos a explicar o porquê e a descrever que ajustamentos seriam necessários. Bom, ao longo deste trabalho, concluiu-se que, para que a contabilidade cumpra o seu papel de informar os seus utilizadores, ela deve ser pautada por três pilares essenciais que garantem a qualidade dos dados apresentados, que tem a ver com a transparência, comparabilidade, utilidade para decisões econômicas. Ou seja, na comparabilidade, tem que haver capacidade de confrontar dados ao longo do tempo ou entre empresas diferentes. As informações devem seguir padrões para que possam comparar o desempenho da empresa hoje com o de anos anteriores ou compará-las com os seus concorrentes de forma justa. Quanto à sua utilidade para decisões econômicas, o objetivo é a informação. Bom, a contabilidade não é um fim em si mesma. Ela só é valiosa se ajudar os gestores, investidores e credores a decidirem onde alocar recursos, se devem investir, vender ações ou conceder empréstimos. Portanto, quando unimos a transparência e comparabilidade, garantimos uma base sólida de confiança que torna as informações verdadeiramente úteis para o desenvolvimento econômico. Chegado ao fim deste trabalho, conclui-se que, para que a contabilidade cumpra seu papel de informar os seus utilizadores, ela deve ser pautada por três pilares essenciais que garantem a qualidade dos dados apresentados: transparência, ou seja, clareza e abertura nas divulgações financeiras. Não basta apenas registrar os números, é preciso apresentá-los de forma que o mercado entenda a real situação da empresa sem ocultar riscos ou dados relevantes. A comparabilidade, a capacidade de confrontar dados ao longo do tempo ou entre pessoas diferentes. As informações devem seguir padrões para que possam comparar desempenho da empresa hoje com os dos anos anteriores ou compará-los aos seus concorrentes de forma justa. Utilidade para decisões econômicas. O objetivo das informações. A contabilidade não é um fim em si mesmo. Ela só é válida se ajudar os gestores, investidores e credores a decidirem onde alocar recursos, se devem investir, vender ações ou conceder empréstimos. Portanto, quando unimos a transparência e a comparabilidade, geramos uma base sólida de confiança que torna as informações verdadeiras úteis para o desenvolvimento econômico. Dou por terminada a minha apresentação. Agradeço pela atenção dispensada.